despretensiosa, vive murcha e cai em si. Mesmo assim, não é capaz de acreditar que nada é. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Ele fará. Se o Senhor não ficar minha vida, será como quem partiu e construiu sobre o lugar. E quando as agruras dessa vida insistirão em roubar-lhe a paz e um pouco mais do seu sossego, veja o que ficou, veja o que restou. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Fecha os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez. Faz-me em Cristo outra vez. Faz-me em Cristo outra vez. Ser mais que vencedor. Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Tenham todos um novo dia, muito abençoado pelo Senhor. Estamos mais uma vez juntos aqui para, nesse tempo, buscarmos no Senhor e aprendermos no Senhor da Sua Palavra. Recebemos dele aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida nesta manhã. Expressamos as nossas boas-vindas às pessoas que já estão conectadas, os que chegarem posteriormente, e Deus vai derramar sobre cada um as mesmas bênçãos do Senhor, do nosso Deus. Esperamos que caminhemos juntos nesta manhã, nesse tempo tão agradável que Deus nos dá, para pensarmos um pouco nesse tempo de afastamento, nesse tempo de pandemias, tempo que a nossa participação no templo está, portanto, restrita, mas o Evangelho do Senhor não, a palavra do Senhor não, ela está livre e ela chega até cada um de nós a partir do momento que nós paramos para estudar um pouco sobre ela.
Eu quero orar pela sua vida, você que já está aqui com a gente, quero orar por você, para que Deus te dê entendimento e nos dê também a nós esse entendimento desta manhã. Deus, em nome de Jesus, quero pedir a bênção do Senhor para essas pessoas que já estão reunidas conosco através desta página do Facebook. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa visitá-las agora, onde elas estiverem, que elas estejam cobertas pela graça e pela bênção do Senhor. Que o Senhor nos dê o entendimento desse momento e o entendimento também da Tua Palavra, Deus. Que a luz da Tua Palavra reflita claramente em nossa mente, em nosso coração. Que o Senhor nos dê o entendimento daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Que esse tempo, Deus, que o Senhor preparou, que nós estejamos entendendo os propósitos do Senhor, para cada um de nós como igreja, cada um de nós, nas nossas famílias, no nosso dia a dia. O Senhor visita agora, Deus, aquele que está aflito, oprimido, angustiado, traz paz a esse coração, Pai, em nome de Jesus. Derrama da Tua bênção sobre ele, sobre esta casa, cura a enfermidade, traz paz, ó Deus, a esse coração aflito nesse momento, Deus. E que o Espírito Santo do Senhor traga a cada uma revelação clara da Tua Palavra para a nossa vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler um texto na Palavra de Deus. Depois, mais ao final, eu vou destacar as pessoas que estão conosco. Mas agora eu quero meditar com você alguns minutos na Palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3. Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Você que está usando alguma versão online, eu estou lendo na versão King James, que diz o seguinte a partir do primeiro versículo: Meus irmãos, quanto mais alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar com prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a justiça que é outorgada por Deus mediante
a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Até o versículo de número 11. Meus irmãos, esse texto ele nos traz algumas questões muito importantes para a nossa fé. Paulo ele está conversando com os filipenses, a quem ele já havia referido a questão da alegria no Senhor, estarem sempre alegres, a alegria como fruto do Espírito. Nós falamos sobre isso em uma outra semana. Paulo vai tratar de um assunto que ele já tinha abordado com eles em outra ocasião, mas ele vai expressar no primeiro versículo da seguinte forma: para mim não é incômodo nenhum voltar no mesmo assunto com vocês. Falar novamente sobre o mesmo tema não é nada difícil para mim. Não causa nenhum transtorno, nenhum incômodo para mim. E também para vocês ouvir sobre o mesmo assunto também não é um mal. Paulo diz o seguinte: quanto mais nós ouvimos sobre esse assunto, ele então se reveste em segurança, em aprendizado, em crescimento. Então ele vai tocar num assunto que ele já havia dito e vai reforçar isso com as pessoas. É assim também ocorre na nossa vida cristã. Nós lemos os textos na palavra de Deus e às vezes nós achamos que estamos repetindo o mesmo texto. Não, mas não estamos repetindo o mesmo texto. Porque cada dia que nós lemos um texto na palavra de Deus, ele não é o mesmo. Você pode ler o texto bíblico hoje e amanhã você ler aquele mesmo texto bíblico, ele vai trazer uma lição nova para você. Você pode ouvir uma palavra a partir dessa que eu estou dizendo para você em Filipenses capítulo 3, e se eu me dirigir para você hoje, à noite, no culto da noite, com o mesmo texto, você vai receber uma outra palavra diferente. Por que isso? Porque é esse entendimento de que do renovar da palavra de Deus na nossa vida. Então, quando Paulo fala aqui que ele está trazendo o mesmo assunto, ele está dizendo isso aqui vai transformar em segurança para vocês, vai produzir algo novo na vida de vocês. Aí Paulo começa então, nesse capítulo 3, fazendo alguns alertas para eles. Primeiro, tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, que falam da circuncisão. Cães aqui não são animais. Paulo está falando aqui de alguns falsos profetas que haviam surgido. E esses falsos profetas, eles estavam adulterando o conteúdo do Evangelho. E Paulo vai falar sobre eles a respeito disso. Em Gálatas, Paulo já havia falado com eles e agora reforça sobre a presença desse grupo de líderes, de falsos pregadores, que opunha ao verdadeiro evangelho, querendo apresentar um evangelho próprio deles. Por isso que Paulo vai dizer que se alguém chegar pregando um outro evangelho que não seja Jesus Cristo, esse evangelho seja anátema, ou seja, amaldiçoado, ou seja, maldito, porque não se pode mudar o evangelho para ele se adaptar à vontade das pessoas e usar do evangelho para enganar as pessoas. É o que Paulo está falando aqui. Tem esses falsos pregadores que estavam opondo ao verdadeiro evangelho e estavam ensinando heresias graves para eles. Então Paulo chama eles de cães. Cuidado com eles, porque eles praticam o mal. Paulo vai então dizer quem é ele e quem somos nós. A circuncisão não é
Paulo está dizendo o seguinte: somos nós, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, todos nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, todos nós que a nossa confiança não está na carne, na nossa própria vontade, no nosso próprio eu. E aí Paulo vai explicar algumas questões pessoais aqui. E diz o seguinte: embora eu pudesse ter muitas razões para alimentar esta convicção, se alguém julga motivos para confiar na carne, ele diz o seguinte: eu tenho muito mais. Ele fala, ele faz uma ficha dele do que ele era. 8º dia foi circuncidado. Paulo diz o seguinte: ele era descendente de Israel. A sua descendência era da tribo de Benjamim. Então ele era o mais hebreu dos hebreus, o mais judeu dos judeus. A lei, quando se tratava da lei, ele era um fariseu rigoroso quanto à lei. No versículo 6 ele fala o seguinte: zeloso, não existia ninguém mais zeloso que eu. Tanto é que eu persegui a igreja por causa do meu zelo, sem entender aquilo que eu estava fazendo. Interessante que nesse versículo 6, quando Paulo fala que perseguir a igreja, a versão King James traz aqui a palavra igreja com I maiúsculo, exatamente para nos dar esse entendimento. Quando Paulo perseguia, ele achava que estava perseguindo os cristãos. Está lá em Atos capítulo 8. Mas só que quando ele reconhece, ele entende, agora ele diz o seguinte: quando eu persegui os cristãos, eu persegui a igreja. Então, agora ele diz o seguinte: eu persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele diz o seguinte: eu fui uma pessoa irrepreensível, porque eu cumpria tudo aquilo que havia na lei. Então vejam, é um currículo invejável para quem era um judeu praticante. Então, Paulo vai falar sobre tudo isso não como uma forma de mostrar-se superior, não como uma forma de vangloriar-se daquilo que ele foi. Ele, então, no versículo 7, ele diz o seguinte: essas coisas naquele momento para mim era lucro. Eu me aproveitava dessas questões, elas produziam lucro, mas eu passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Eu vejo como que há uma mudança aqui dos valores, uma mudança tremenda na vida de alguém, dos valores na vida de alguém. O encontro que Paulo teve com Jesus ali naquela estrada de Damasco vai transformar o conjunto de valores de Paulo de uma forma tão grande que vai mudar a sua visão dos fatos, do mundo que o cercava, mas sobretudo uma visão de si mesmo. Ele vai ter uma mudança de valores assim totalmente. Aquele autossuficiente, aquele arrogante, aquele egocêntrico Saulo foi convertido num servo humilde, amoroso e cristocêntrico, onde Jesus agora passa a ser o centro da vida dele. Então, percebam, meus irmãos, Paulo fala que aquilo para mim era lucro, aquilo que me projetava, agora não tem razão de ser. Por causa de Cristo, passei a considerar tudo isso como prejuízo por causa de Cristo, mas ele continua dizendo, não para aí. Ele fala o seguinte: mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos os valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar a Cristo. Que coisa tremenda, meus queridos.
Compreendo que tudo que não centraliza Jesus na nossa vida não tem qualquer valor. E Paulo diz que ele achou por bem perder tudo, porque quando ele traça aqui um paralelo, ele faz aqui uma comparação entre o que ele era, o que ele possuía, e compara isso com a superioridade do valor de conhecimento de Jesus Cristo, Senhor, e diz o seguinte: não dá para comparar. Para mim é como, são valores que para mim eram como esterco. Para mim não teria valor. Esterco pode ter um valor na agricultura, mas Paulo está dizendo assim, no que diz respeito à sua vida com Cristo, é algo que você passa por cima dele. Um esterco, se não for bem utilizado na agricultura, você vai passar em cima dele e não vai significar nada para você. Ele é útil na agricultura. Paulo está dizendo o seguinte: são coisas que eu sobressaí a elas, passei por cima delas, ignorei todas elas, por causa, com o objetivo único de ganhar Cristo. Olha, meus queridos, a forma tremenda como o Senhor traz para nós a sua palavra. Às vezes nós lutamos tanto por tantas coisas. Queremos tanto posições sociais, queremos projeção dentro de cargos, sejam eles políticos ou dentro das igrejas mesmo. Às vezes há uma disputa por poderes dentro das igrejas. E aí as pessoas começam a querer se sobressair aquelas coisas que elas conquistam no dia a dia. A profissão dela, os bens que ela conquistou, a casa onde ela mora, o carro que ela tem, e ela quer sempre ter um carro mais novo, quer sempre ter algo maior para mostrar, para se impor, não por uma necessidade de locomoção, mas para se impor, para mostrar que ele tem condições, que ele é melhor do que o outro. A casa tem que ser melhor do que a do outro. A roupa tem que ser melhor do que a do outro. E aí as pessoas começam a fazer disso o foco da sua vida. E aí, nessa luta desenfreada de ter essas coisas, elas começam então a trabalhar dia e noite. Dia e noite. Aí não tem tempo mais para orar, não tem tempo mais para ir à igreja, deixam de ser fiéis nos dízimos, porque ela precisa usar daquele dinheiro para adquirir os seus bens. Adquirem algumas coisas, e aquelas coisas começam então a dominar a vida dessas pessoas, e elas então começam a perder o foco e colocar o foco delas nas coisas em vez de Jesus. E elas vão acumulando isso aí. Elas vão acumulando, elas vão juntando todas essas coisas. Aí, de um momento para outro, acontece uma mudança trágica. Uma mudança trágica que aquelas coisas que elas achavam que era importante, agora, o que elas significam? Observe o seguinte, Paulo está falando sobre isso tudo, e ele diz o seguinte: no momento, quando ele tem encontro na estrada com Jesus ali em Damasco, aquelas coisas que para ele que ele lutou por elas a vida toda, ele ignorou todas. Mas aí, o que Deus permite que aconteça conosco? De repente, um vírus começa lá no Oriente, que chegar no Brasil como? De repente ele transpõe todos os limites geográficos, atravessa as gerações e chega também aqui no Brasil, atravessa as gerações, não, as localizações, e chega aqui no Brasil.
De repente, aquelas roupas de marca que você comprava, que você se esforçava para ter e comprava o que não precisava para agradar as outras pessoas, estão lá guardadas no seu guarda-roupa que você não pode sair para usá-las. Não há mais festas, não há mais eventos sociais, eventos esportivos, nem sequer culto nas igrejas. Não existe lugar onde você vai mostrar a sua conquista, as suas conquistas. Não existe mais aulas nas escolas, nas faculdades. De repente, todo mundo está restrito à sua casa, aquela casa que foi construída com tanta ostentação, ela está lá, mas você não pode receber as pessoas. Você não pode compartilhar aquilo com as pessoas, porque você só pode ficar ali limitado ao seu convívio familiar, aquele grupo que está ali dentro. Aí Deus está nos mostrando exatamente isso, aquilo que nós temos não é nada diante do poder do Senhor. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, meus queridos, nesse texto de Filipenses capítulo 3. Aquilo que eu achava que era alguma coisa, Paulo diz aqui, não é nada. Comparado à superioridade do poder de Cristo, não é nada. As coisas que eu achava que eram importantes para mim, ele está dizendo o seguinte, esterco, vira esterco para mim. Perde significado, porque nós estávamos vivendo uma correria desenfreada em que o alvo de Jesus, o foco em Jesus, tinha ficado limitado a algo bem distante de muita gente. Hoje nós oramos mais. Hoje nós estudamos mais a Bíblia. Hoje nós nos importamos mais com as pessoas, o desejo de estar junto com elas. Quantas pessoas estão sofrendo pelo afastamento dos seus entes queridos, pessoas que moram próximo das outras, 2, 3 casas, mas elas não podem sequer estar juntas no mesmo espaço. Nada do que foi conquistado agora pode ser usufruído. Então, é exatamente nesse tempo que Paulo, então, ele chega e diz para mim, para você, diz para nós, para cada um de nós, o seguinte, olha, o alvo de tudo versículo 8, final dele, o alvo de tudo isso é ganhar a Cristo, ser encontrado em Cristo, não tendo por minha justiça a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Então Paulo fala o seguinte, tudo por Jesus, tudo para Jesus, tudo para Ele, ser encontrado nele. Esse deve ser o nosso alvo, meus queridos. O nosso alvo não são as nossas conquistas terrenas, pessoais, porque elas são transitórias, são passageiras. Tudo que nós temos aqui um dia vai ficar por aqui. A única coisa que dura, que vale mesmo, é aquela quando nós centralizamos a nossa vida em Jesus Cristo. E Paulo diz o seguinte, esse é o alvo. O alvo é ganhar Cristo, ser encontrado em Cristo. Não viver baseado na justiça que vem da lei, mas colocar em prática a minha fé no Senhor Jesus. E no versículos 10 e 11, que eu concluo a meditação desta manhã com você, ele diz o seguinte, qual o objetivo de tudo isso? O objetivo é para conhecer Cristo. Meus queridos, olha, esse tempo que nós estamos nesse afastamento, é o tempo que nós estamos tendo tão precioso para conhecermos mais Jesus, para termos uma revelação mais clara, mais intensa de Jesus na nossa vida, conhecer Cristo, conhecer o poder da ressurreição de Jesus Cristo, o que Ele fez por mim, por você. A ressurreição, ela traz a esperança. Na ressurreição, Ele confirma para mim
que um dia eu estarei com ele sempre. Na ressurreição, ele garante a mim e a você que há uma certeza de uma vida com ele, porque a morte não o deteve, ele ressuscitou e vai nos dizer que ele vai então preparar lugar, vai voltar, e porque ele ressuscitou, há esperança. O túmulo não deteve Jesus. O poder da ressurreição, ele vai nos mostrar que assim como Jesus ressurgiu dos mortos, os que morreram em Cristo ressuscitarão com ele. Os que estiverem vivos, diz Paulo aos Tessalonicenses, serão transformados para aquele encontro glorioso com Jesus no reino celestial. Então, meu querido irmão, esse alvo da nossa vida tem que estar muito claro. Paulo diz o seguinte: o alvo é conhecer Cristo, é conhecer o poder da ressurreição, é participar nos seus sofrimentos, as perseguições, as dificuldades, tudo que eu passo, é participar com ele, é me identificar com ele na sua morte, porque ele morreu por mim, com um propósito, de seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, podem ter teorias as mais diversas sobre a ressurreição, mas nós temos o ensinamento do Senhor que vai acontecer. Aí Paulo diz aqui, como vai ser, não importa muito, importa o seguinte: eu quero estar nela, eu quero fazer parte dela. Mas para que eu faça parte dela, eu preciso me enquadrar aqui nos versículos 8, final dele, versículo 9 e versículo 10. Ganhar a Cristo, ser encontrado em Cristo, deixar a minha justiça própria, viver pela fé, conhecer a Cristo, o poder da ressurreição. É esse conhecer a Cristo, então, meu querido, que vai nos fazer, então, estar na ressurreição com Cristo. Então vejam, diante de tantas coisas que Paulo traz aqui aos Filipenses, ele traz algumas coisas tão atuais para nós hoje aqui também. Paulo trata de uma questão local, no início do capítulo 3, para depois tratar de uma questão global. A questão local, nós falamos no início, os falsos pregadores, profetas que estavam ali naquela igreja, aquela cidade, naquela igreja, interferindo ali. A questão global é entender aquilo que Deus fez na vida de Paulo, faz na minha vida e na sua vida, e fará até a volta de Jesus. Então, que você esteja entre esses que estão conhecendo a Jesus. Conheça a Jesus. Viva com Jesus. Não deixe que nada tome o lugar de Jesus na sua vida. Você pode ter todas as coisas. Você pode conquistar todas as coisas nesse tempo. Mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Se você não tiver a vida com Jesus, você está completamente perdido. Você pode alcançar os mais altos padrões da sociedade. Mas se você não tiver Jesus, a Bíblia diz que você é um miserável, pobre, cego e nu. Você não tem nada. Sem Jesus você não tem nada. Sem Jesus a vida não tem sentido para você. Sem Jesus nada existe para você. Então Jesus, ele é o centro da sua vida. E o mais importante de tudo, a Bíblia vai nos dizer também que um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. E cada um de nós vai receber o que foi feito por meio do corpo, bem ou mal. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios. E muito mais, a Bíblia diz que toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que Jesus é o Senhor. Dos mais altos graus da nossa nação até os menores. Desde o presidente da República, ministros, senadores, juízes,
todos aqueles que se acham na posição de poder, se acham na posição de superioridade sobre os demais, a Bíblia diz, olha, isso não é nada diante do poder de Deus, porque um dia esses poderosos vão ter que se curvar diante de Jesus. Então todos nós temos que entender isso, nos curvaremos diante de Jesus, porque toda língua deve confessar que Jesus é o Senhor. Que Deus te dê esse entendimento hoje. Abra mão daquilo que te atrapalha servir a Jesus. Deixe de lado, como Paulo fez aqui, abriu mão de tudo. Para ele, conhecer a Jesus era maior que os seus títulos, que a sua posição. Paulo abriu mão de tudo. Toda a sua influência, da sua projeção, ele abriu mão de tudo por amor a Jesus. E você? Está abraçando essas coisas, esquecendo Jesus? Volte para Jesus. Ele é a razão da sua fé. Ele, só Ele pode dar significado à sua vida. Ele e só Ele é a nossa razão de viver. Que Ele te abençoe, meu querido. Que Ele te abençoe, meu amado irmão, meu amigo. Que Ele seja glorificado na sua vida nesse momento. Que você possa honrar a Jesus. Você pode ter todas as posições nessa vida, ter os bens, nada disso é proibido. Mas que você não pode abrir mão de Jesus. O seu alvo não são essas coisas, é Jesus. Ele sim é a razão de ser da nossa vida. Um dia, todos nós encontraremos com Ele face a face e o veremos como Ele é. Que você esteja nessa ressurreição, junto com o servo do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele sustente a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você agora. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedir a Ele que nos dê esse entendimento agora. Ó Deus, essa é a Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor agora nos dê entendimento da palavra do Senhor. Amém. O Senhor nos trouxe aqui uma palavra que o apóstolo Paulo encaminhou para aqueles irmãos da cidade de Filipos, e ele deixa claro a questão de repetir assuntos, dizer as mesmas coisas, mas ele está dizendo o seguinte, olha, é preciso entender a palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa vir agora sobre a vida dos nossos amados irmãos que estão nos ouvindo agora, estão nos vendo. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, abrir a mente, o coração e dando entendimento a cada um agora, ó Deus, da palavra do Senhor. Que cada um possa ser achado fiel, servindo ao Senhor. Deus, se alguém tem colocado o foco da sua vida em outras coisas, nas conquistas terrenas, que o Senhor possa, ó Deus, mostrar a ela o alvo maior da sua vida. Aprenda com Paulo, que Paulo nos deixou, que abrir mão de todas as coisas por amor a Jesus é lucro. O maior lucro que você pode ter é Jesus na sua vida. Que cada um, Senhor Deus, nesta manhã possa ter esse perfeito entendimento, que o Espírito Santo do Senhor traga revelação, traga luz, traga clareza a cada vida, para que possam entender quem é Jesus nas suas vidas. Que o Senhor possa ser glorificado, Deus, em nome de Jesus, na vida dos nossos amados irmãos, todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos e entregamos as suas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, antes de nós encerrarmos a nossa transmissão, algumas questões que eu quero compartilhar com os irmãos, antes também de destacar algumas pessoas que estão aqui conosco. Agradecemos a alguns que já entram, saem, né? Destacá-los aqui, tá? Só mais um minutinho que eu vou destacá-los. Eu gostaria de também lembrar aos irmãos que
essa palavra que a gente deu agora pela manhã, daqui a pouco ela estará sendo publicada no canal do YouTube Pr. Paulo César de Carvalho. Se você quiser enviar para alguém que não tenha Facebook, ela pode ter acesso, porque no YouTube é livre para todos usarem, né? Então, e não precisa de uma internet com muitos dados para isso, né? Então, você pode entrar lá, tem um lugar lá para você se inscrever, um sininho lá que você ativa. Quando você ativa, toda vez que publicar um vídeo novo lá, você é notificado, tá? Então, você pode receber, pegar, né, no grupo da igreja, normalmente, depois eu já coloco no grupo da igreja, mas podem ficar à vontade. A outra coisa também que eu quero lembrar, especialmente aos irmãos, hoje, primeiro domingo do mês, nos nossos cultos, ali no templo, nós sempre celebramos a ceia do Senhor no primeiro domingo do mês. E mais uma vez, nós vamos fazê-lo hoje à noite. No culto hoje à noite, no momento do culto hoje à noite, 19 horas, estaremos entrando com a transmissão. Esperamos em Deus que a internet nos ajude, né? Não temos problemas maiores. No ano passado a gente teve alguns pequenos problemas com travamentos. Espero em Deus que hoje nós não tenhamos, mas nós estaremos tendo a ceia. Então você providencia aí, se você puder, providencia o seu suco de uva, pão aí, tá? E os irmãos que da igreja, mês passado a gente orientou, quebrou a ceia, não para mostrar para as pessoas, mas para motivar os outros a fazerem também. Se você quiser fazer uma foto, um vídeo e mandar no grupo da igreja, do WhatsApp, pode mandar, tá bom? É bom a gente saber que as pessoas estão participando, estão envolvidas, que a gente não está aqui chegando a vocês e não está tendo resposta, né? Então é bom a gente saber, todos saberem, que a igreja continua caminhando, só que através das suas casas. Quando vamos voltar para o templo, não sabemos ainda. Daqui a pouco vou enviar um vídeo para a igreja explicativo a respeito disso também, para o grupo da igreja, para que os irmãos entendam o porquê disso. E também aqueles irmãos que desejam entregar os seus dízimos, lembrar aos irmãos que o Santander, próximo da igreja, já está funcionando, segundo a gerente não me informou, e também, caso você não possa ir ao banco, basta você fazer um contato pessoal, que a gente tem e-mails para providenciar a entrega desses valores, tá? Alguém vai até você, em nome da igreja, e vai fazer isso em nome da igreja, tá bom? Mas são pessoas que nós iremos comunicar para você quem é essa pessoa que vai fazer isso, tá? Não aceite qualquer um chegando lá em nome da igreja não, tá? Muito bem, então são essas coisas. Então hoje, 19 horas, não se esqueçam, tá bom? Muito bem, os nossos irmãos, amigos, alguns entraram, talvez já tenham, alguns já saíram, mas os que estão aqui comigo aqui, Minuto Teixeira entrou primeiro hoje, né, Minuto? Deus abençoe sua vida, viu? Uma Marinete Pereira, irmã, que bom revê-la, Deus te abençoe. Minuto Teixeira, amém, minha irmã, Marinete. Estela Pérez, minha filha, Deus abençoe sua vida. Irmão Elison Francisco, Malaika Eunice, Deus abençoe, irmã. Elison Francisco, bom dia, pastor Paulo, todos os irmãos da PIB, bom dia, irmão Elison, Terezinha, e esses garotos geniais, Deus abençoe a vida de vocês. Neuza Maria, Deus te abençoe. Luiz Carlos Lima, Luizinho, Deus te abençoe, meu querido. Ademir Rossi, Deus abençoe sua vida. Tatiane Santos, Deus abençoe sua vida. O Guto e o bebê que está vindo aí, né? Deus abençoe a vida de vocês três. Alessandro Gabriel, Deus te abençoe, meu querido. Wesley Oliveira, Deus te abençoe, meu querido. Luiz Carlos de Lima, glória a Deus, meu irmão. Deus abençoe
sua família, em nome de Jesus. Lucinéia Teixeira, Deus abençoe minha irmã, obrigado. Que essa reflexão se aplique, né, minha irmã, na vida de cada um de nós. Fabi e Dani, Nelma Coelho, Deus abençoe todos vocês. Ricardo Rodrigues, Nelma, amém, minha irmã. Do outro continente, né? Não, Nelma, Deus abençoe. Wanda, Deus abençoe, Wanda, sua vida. Irmão Luiz Carlos Lima, morrer é Cristo, viver é Cristo, morrendo ou vivendo Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, bendito seja o nosso Senhor. Glória a Deus, meu querido, é isso mesmo, entendeu muito bem o que a gente falou aqui. Deus te abençoe, continue te dando muito entendimento da palavra do Senhor. Sônia Barbosa, Deus abençoe, minha amada irmã Sônia, Maurício, seus filhos, que a bênção do Senhor esteja aí com Arthur e com a Ana Luísa. Minu Teixeira, amém, Luiz Carlos. Ana Alice Teixeira, Deus abençoe, minha querida. Luiz Carlos Lima, a sua mãe também está aí assistindo, né, Luizinho? Deus abençoe sua vida, viu, Luiz? Deus possa ser glorificado na sua vida e na vida da sua mãe, tá? E que Jesus possa trazer essa grande realização na vida de vocês todos os dias. Muito bem, são essas as pessoas que nós identificamos aqui. Se eu saltei alguém, me perdoe. Espero que não, mas espero em Deus que logo mais tenhamos vocês e tenhamos também outras pessoas aqui conosco para esse tempo especial. Então, relembrando, prepare sua ceia do Senhor para hoje à noite, tá bom? Então nós vamos, embora, falamos depois mais tarde. Espírito Santo do Senhor esteja presente na sua vida. Bom domingo, bom almoço, em família, que o Senhor possa sustentar a sua casa nesse momento, trazendo a provisão do Senhor, que este primeiro dia, o dia do Senhor, seja muito especial para a sua vida, e como também todos os demais dias da sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Vamos todos em paz, em nome de Jesus. Amém. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início